Pessoal, tem algo sério, sim, nessa crise política conhecida como a fritura ou não fritura do ministro na Secretaria-Geral no Palácio do Planalto, Gustavo Bebiano. É um dos mais importantes, ou foi um dos mais importantes colaboradores do presidente Jair Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral. A primeira pergunta é: esta é uma crise artificial, ou foi uma crise artificial, criada, digamos, por uma imprensa hostil ao novo governo? Não, não é uma crise artificial. Ela nasce de algumas acusações sérias de mau emprego de fundos partidários em troca da nomeação de candidatos laranjas, mas o que torna a crise séria não são tanto os detalhes das acusações, mas principalmente como ela foi tratada. O ministro é fritado publicamente pelo presidente em dupla com um dos seus filhos, depois nada acontece, entra uma turma que não é só a turma do deixa disso, mas é uma turma essencialmente preocupada com o funcionamento dos núcleos de poder do governo, que são os militares. O que aconteceu do ponto de vista político quando a gente considera a fritura não fritura do ministro? O que em política não é grande coisa, o dito fica pelo não dito, e isso não tem nada de mais em política. A impressão que acabou dando esse aspecto sério à crise é a de falta de comando. Isso é grave do ponto de vista político quando um governo como o de Jair Bolsonaro tem de enfrentar agora um ambiente hostil, interesses serão contrariados, no caso, por exemplo, da implementação de uma agenda liberal, mas não só, uma série de interesses solidamente representados no legislativo serão contrariados também no caso da urgente reforma da Previdência. E da mesma maneira, um outro pacote importantíssimo para o governo, que é o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele depende muito mais daquilo que a gente chama percepção que os políticos que vão votar esses pacotes têm, da capacidade de liderança e comando do governo, do que propriamente da filiação ou se eles estão ou não estão numa planilha de apoio ou de oposição ao governo. Em outras palavras, é um dispêndio de energia completamente inútil, esse tipo de confusão política criada dentro do próprio governo, diga-se de passagem, com um governo que cria condições desse tipo para que o dito fica pelo não dito, a fritura fica pela não fritura. O ministro tem a confiança, mas não tem. É chamado de mentiroso, nada acontece, ele continua. Esse tipo de situação cria um clima político, e é do clima político que dependem votações importantes, muito negativo e complicado. A sorte, até agora, de Jair Bolsonaro é que a oposição se encontra tão desagregada, tão sem liderança, quanto o que parece ser o principal problema nesse começo importante de articulação política. O principal problema do governo é ele lidar consigo mesmo. A natureza dessa crise também comporta uma outra afirmação. Palácio do governo é palácio do governo. Cozinha de casa é cozinha de casa. Não pode misturar as duas linhas. Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo.